Quando Sodoma e Gomorra desabaram em fogo e cinzas, parecia que tudo havia sido varrido, o pecado, a corrupção, a maldade. Mas nem todo o mal foi consumido pelas chamas. Das cinzas, algo ainda mais sombrio surgiria. Em uma caverna perdida nas montanhas, longe dos olhos do mundo, uma decisão perversa nasceria, e com ela, uma nova nação, Moabe. Uma história que começa com incesto, depravação, vergonha. Um povo que carregaria para sempre a marca da idolatria, da corrupção espiritual e da guerra contra o próprio povo de Deus. Você está preparado para mergulhar na origem de um dos povos mais amaldiçoados da história bíblica? Porque hoje, nós vamos desenterrar verdades que atravessaram os séculos, e entender como, mesmo no meio da perversidade humana, a mão de Deus nunca deixou de escrever sua história. A fumaça subia lenta no horizonte. O cheiro de enxofre e destruição impregnava o ar, pesado como uma sentença final. A terra que antes fervilhava de vida e riqueza agora era apenas ruína e silêncio. Entre escombros e cinzas, apenas 3 sobreviventes caminhavam, desorientados, carregando no peito a dor de quem viu o mundo conhecido ser arrancado diante dos olhos, Ló e suas 2 filhas. Eles haviam fugido de Sodoma momentos antes do fogo cair dos céus. Tinham corrido pela vida, literalmente, abandonando amigos, memórias, tudo o que possuíam. Agora, sem cidade, sem abrigo, sem destino, eles eram peregrinos em uma terra queimada. Você já se sentiu assim? Como se tudo ao seu redor tivesse sido reduzido a pó, e o futuro, se ainda existisse, estivesse coberto por um véu espesso de incerteza. Com medo de permanecer em Zoar, onde se refugiaram brevemente, Ló decidiu se afastar ainda mais. Subiram as montanhas, lugares áridos, duros, onde poucos ousavam viver. Encontraram uma caverna. Um buraco na rocha, frio, escuro, úmido. Era tudo o que tinham. E foi ali, entre pedras e sombras, que uma tragédia ainda maior se desenhou. As filhas de Ló, jovens e marcadas pelo horror que presenciaram, começaram a nutrir um medo paralisante. E se fossem as últimas mulheres sobre a terra? E se não houvesse mais ninguém para dar continuidade à família? Elas acreditavam que o juízo de Deus havia destruído todos os povos. Seus corações estavam esmagados pelo pavor, mas também carregavam as cicatrizes da vida em Sodoma, uma cidade onde a perversão era cotidiana, onde os limites morais haviam sido apagados há muito tempo. Quantas vezes o ambiente em que vivemos molda a maneira como vemos o certo e o errado? Para as filhas de Ló, a resposta parecia óbvia. Se não podiam encontrar homens, então usariam o único que lhes restava. E então, a decisão foi tomada. Uma decisão que até hoje ecoa como um grito de alerta nas páginas da Bíblia. Naquela noite, elas deram vinho ao próprio pai até que ele estivesse completamente embriagado. Sem consciência, sem memória, Ló foi reduzido a um instrumento involuntário na tragédia que estava para acontecer. A filha mais velha se deitou com ele. O ato foi consumado sob a sombra da caverna, no silêncio da vergonha e da desesperança. No dia seguinte, como se a dor pudesse ser repetida e aprofundada, a mesma cena se desenrolou. Mais vinho. Mais embriaguez. Mais degradação. Agora, a filha mais nova se deitou com seu pai. Daquelas noites nasceriam 2 crianças. 2 sementes plantadas no solo da corrupção humana. A filha mais velha chamou seu filho de Moabe, filho do meu pai. E assim, de dentro da destruição de Sodoma, surgia a fundação de uma nova nação. Não uma nação forjada na esperança, na fé ou na obediência a Deus. Mas uma nação nascida da desesperança, da deformação moral, do pecado disfarçado de necessidade. Você já parou para refletir até onde o medo pode nos levar? Medo de ficar sozinho. Medo de perder tudo. Medo de que Deus tenha nos abandonado. As filhas de Ló não buscaram ao Senhor. Não oraram. Não confiaram. Elas agiram. Agiram da pior maneira possível, assumindo o controle de algo que nunca deveria ter sido controlado pelas mãos humanas. E assim como uma pedra lançada num lago cria ondas que se espalham muito além do ponto de impacto, o erro cometido naquela caverna se espalharia pelas gerações. Moabe não seria apenas um homem. Ele seria o pai de um povo que traria consigo a herança do desespero, da idolatria, da arrogância e da rebelião contra Deus. E nós? Quantas vezes, diante do medo e da dor, tentamos também tomar as rédeas de nossas vidas, ignorando a voz de Deus?
Quantas vezes nossas decisões, feitas no escuro da alma, plantam sementes que só colheremos muitos anos depois, ou talvez, sementes que nossos filhos e netos colherão. O nascimento de Moabe é mais do que uma história antiga. É um espelho. Um espelho que nos mostra a consequência de agir sem fé, de escolher sem consultar o Senhor, de tentar salvar nossa própria história, apenas para nos perdermos nela. O tempo passou. O menino nascido da vergonha cresceu. Moabe se tornou homem. E de seu sangue, de sua linhagem, nasceu uma nação inteira. Um povo que carregava, em cada geração, a marca de sua origem, a tentativa desesperada de sobreviver, sem confiar em Deus. Mas, apesar das raízes manchadas, a terra em que os moabitas se estabeleceram era tudo, menos desprezível. Moabe cresceu nas margens orientais do Mar Morto, numa região de riquezas inesperadas. Planícies férteis se estendiam ao longo do território. O solo, mesmo tão próximo ao deserto, parecia generoso, abrindo espaço para pastos verdes e lavouras prósperas. As montanhas de Moabe se erguiam como muralhas naturais, protegendo suas cidades das investidas inimigas. O rio Arnon, cortando o sul da região, se tornou uma fronteira viva, separando Moabe de Israel. Era um território estratégico, um presente que poderia ter sido usado para prosperar sob a bênção do Deus verdadeiro. Mas não foi. Quantas vezes Deus nos coloca em lugares de abundância, esperando que floresçamos para a sua glória, e nós transformamos bênçãos em armadilhas para o orgulho. Assim foi com Moabe. A prosperidade da terra os fortaleceu, mas também os cegou. Em vez de buscarem a fonte de toda a graça, eles entregaram seus corações à idolatria. Cultivaram deuses estrangeiros. Construíram altares pagãos nas colinas. Em vez de erguerem seus olhos para o Deus de Abraão, o Deus que livrou seu ancestral da destruição de Sodoma, eles escolheram deuses de pedra e madeira. Deuses que nada viam, nada falavam, nada podiam fazer. E assim, o povo de Moabe cresceu em força, mas também em arrogância. Você já viu isso acontecer? Quando a bênção vira soberba. Quando a abundância vira pretexto para esquecer de quem nos sustentou no deserto. As cidades moabitas floresciam. Suas planícies se enchiam de rebanhos. Suas terras eram cortadas por caravanas comerciais, levando produtos agrícolas e animais gordos. O povo de Moabe se tornará conhecido como agricultores habilidosos e pastores prósperos. Mas a bênção sem gratidão é uma maldição disfarçada. E a riqueza de Moabe, em vez de levá-los à adoração sincera, os afastava cada vez mais da verdade. Nas colinas altas, em lugares sagrados dedicados a ídolos, eles realizavam cultos profanos. Sacrifícios de animais e, às vezes, de vidas humanas. O que começou como um povo nascido do desespero agora se tornava uma nação mergulhada em práticas abomináveis aos olhos do Deus vivo. E o rio Arnon, que servia de fronteira, se tornava, a cada dia, não apenas uma divisão geográfica, mas uma separação espiritual. De um lado, Israel, chamado para ser luz entre as nações. Do outro, Moabe, escolhido pelo orgulho e pela corrupção. Você já parou para pensar em como fronteiras invisíveis podem se erguer dentro do nosso coração? Pequenas decisões. Pequenos afastamentos. E, de repente, um rio inteiro nos separa da presença de Deus. Os moabitas viam Israel com desconfiança e inveja. Eles sabiam da história dos hebreus, como haviam sido libertos da escravidão do Egito por meio de sinais e maravilhas. Sabiam que Israel carregava uma promessa eterna. E, em vez de se humilharem diante do Deus de Israel, escolheram resistir. Escolheram odiar. Escolheram conspirar. Quando não reconhecemos o mover de Deus, acabamos lutando contra ele. E foi exatamente isso que Moabe fez, capítulo após capítulo da história bíblica. Ao longo dos anos, a relação entre Moabe e Israel se transformaria em uma dança amarga de alianças frágeis, traições covardes e batalhas sangrentas. Mas antes que tudo isso explodisse, Moabe consolidou sua identidade, uma nação próspera aos olhos humanos, mas vazia diante dos olhos de Deus. E nós? O que temos feito com as bênçãos que Deus nos deu? Será que estamos plantando sementes de humildade, gratidão e adoração verdadeira? Ou será que, como Moabe, estamos usando o que recebemos para erguer altares para nós mesmos? A terra de Moabe foi um cenário de fartura, de confiança nas próprias forças, de desafios ignorados.
Mas essa terra fértil não impediria a colheita amarga que viria. Porque toda semente, um dia, gera fruto. E os frutos do orgulho são sempre amargos. Quando dois povos carregam histórias tão entrelaçadas, o conflito é quase inevitável. Moabe e Israel nasceram quase como irmãos distantes, ambos descendentes de Abraão, ainda que por linhas diferentes. Mas onde poderia ter havido respeito, nasceu a rivalidade. Onde poderia ter existido cooperação, floresceu o ódio. Desde os primeiros encontros, os moabitas viam os israelitas com desconfiança. Não era apenas uma tensão territorial. Era algo mais profundo. Algo espiritual. Israel carregava uma promessa viva, a aliança com o Deus Todo-Poderoso. Moabe carregava a marca de um nascimento envolto em vergonha. E quando você se sente ameaçado pela bênção do outro, como reage? Quando Israel deixou o Egito e marchou pelo deserto, em direção à terra prometida, passou pela fronteira de Moabe. Israel não queria guerra. Pediu apenas passagem segura. Mas os moabitas não confiaram. E, mais do que isso, temeram. O medo de Moabe os levou a um ato covarde. O rei moabita Balaque mandou buscar um profeta estrangeiro, Balaão, conhecido por suas maldições poderosas. A ordem era simples e diabólica: amaldiçoe Israel. Enfraqueça-os. Destrua-os com palavras. Mas havia um problema. Balaão sabia que Israel era protegido por Deus. E cada vez que Balaque pedia uma maldição, Balaão, pressionado, só conseguia abençoar. Você consegue imaginar a frustração? Balaque, vendo seu plano ruir diante dos próprios olhos, enchia-se de raiva. E a tensão entre Moabe e Israel só aumentava. Sem conseguir amaldiçoá-los pela boca, Moabe mudou de estratégia. Se não podiam vencê-los espiritualmente, os corromperiam moralmente. Surgiu então o episódio trágico de Baal de Peor. Moabitas seduziram israelitas, convidando-os a se unir em rituais idólatras e imorais. Jovens hebreus foram atraídos para festas pagãs, oferendas a deuses falsos, e para camas profanas. O que Balaque não conseguiu pela maldição, Moabe conseguiu pela corrupção. Quantas vezes o inimigo não tenta fazer o mesmo conosco? Quando não pode nos derrubar com violência, ele tenta nos seduzir pela distração, pelo prazer, pela promessa de liberdade que, no fim, escraviza. O resultado foi devastador. Deus, irado, enviou uma praga mortal contra Israel. Milhares morreram. Foi necessária a intervenção drástica de um sacerdote, Finéias, para cessar a ira divina, um ato de coragem que evitou a aniquilação completa. A história de Moabe e Israel parecia estar selada na hostilidade eterna. Duas nações separadas por geografia, mas ainda mais separadas pela fé, pela moralidade, pela escolha de quem iriam servir. Mas a graça de Deus escreve em linhas tortas, não é? Porque no meio dessa narrativa sombria, uma luz diferente começou a brilhar. Seu nome era Ruth. Uma mulher moabita. Uma filha de um povo condenado. Mas com um coração diferente. Quando a fome atingiu Israel, uma família hebreia fugiu para Moabe em busca de pão. Ali, 2 filhos israelitas se casaram com mulheres moabitas, entre elas, Ruth. Quando a tragédia atingiu aquela família, matando os homens, a sogra de Ruth, Noemi, decidiu voltar para Israel. E foi aí que Ruth fez uma escolha que mudou tudo: onde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, versículo 16, Ruth não escolheu a idolatria de seus antepassados. Ela escolheu a fé no Deus de Israel. Ela abandonou tudo o que conhecia, suas raízes, sua cultura, seus falsos deuses, para seguir o caminho da verdade. E você? Em tempos de crise, para onde o seu coração se volta? Para as velhas seguranças? Ou para o Deus que é fiel, mesmo quando tudo parece perdido? Em Israel, Ruth não apenas encontrou um novo lar. Ela encontrou redenção. Casou-se com Boaz, um homem justo e temente a Deus. E dessa união nasceu Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E Davi, o rei segundo o coração de Deus. De uma história marcada pela vergonha e pela hostilidade, Deus fez nascer a linhagem real de onde viria o Messias. Jesus, o Salvador do mundo, teria sangue moabita correndo em suas veias humanas. Isso não é incrível? A história dos moabitas, cheia de rebeldia e corrupção,
foi também palco de uma das maiores demonstrações da graça de Deus. Nunca subestime o que Deus pode fazer com um coração arrependido. Nunca ache que seu passado é grande demais para impedir o agir de Deus no seu futuro. De hostilidade à redenção. De rejeição à aceitação. De condenação, à linhagem da promessa. A história de Moabe não seria esquecida. Não apenas pelos homens, mas pelo próprio Deus. A ferida aberta entre Moabe e Israel continuava sangrando, e o peso dos pecados de Moabe crescia como uma tempestade prestes a desabar. A idolatria aberta, a corrupção moral, a arrogância diante do Deus vivo. Tudo isso acumulava-se como lenha seca aguardando apenas a centelha do juízo. Os profetas de Israel não silenciaram diante da decadência dos moabitas. Pelo contrário, Isaías, Jeremias e Ezequiel ergueram suas vozes como trombetas de advertência. As palavras que Deus colocou em suas bocas não eram suaves. Eram julgamentos, sentenças pronunciadas diante da rebeldia teimosa de Moabe. A arrogância do povo moabita era como um muro altíssimo, construído para desafiar o céu. Mas toda muralha feita de orgulho diante de Deus cedo ou tarde desaba. Isaías, no capítulo 15, descreve com detalhes a queda das cidades moabitas. Ele fala de pranto em cada rua, de destruição espalhada como uma sombra avassaladora. E não era apenas uma derrota militar. Era o abandono de uma identidade. Moabe, que já havia nascido de maneira vergonhosa, agora morreria tragicamente, testemunha do que acontece quando a bênção de uma terra fértil é transformada em palco para a idolatria. Jeremias também anunciou a destruição de Moabe. Em suas palavras, Deus declara: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada de derramar sangue. Moabe havia sido altivo, insolente. Havia zombado do povo de Deus, havia se gabado de suas fortificações, de seus deuses, de suas riquezas. Mas diante do Deus de Israel, todo orgulho é areia entre os dedos. O profeta Ezequiel reforçou esse destino. Nas suas visões, Moabe aparece como uma nação que, junto com outras inimigas de Israel, seria esmagada pelo juízo divino. Nenhuma fortaleza humana, nenhuma aliança política, nenhum Deus falso poderia salvá-los do que estava por vir. Você já parou para pensar como o orgulho pode nos cegar? Como a prosperidade pode nos iludir, fazendo-nos acreditar que estamos seguros, que somos autossuficientes? Foi exatamente essa armadilha na qual Moabe caiu. Eles acreditaram que sua posição geográfica, suas riquezas agrícolas, sua tradição cultural eram suficientes para garantir sua permanência. Esqueceram-se de que não é a força das muralhas que sustenta uma nação, é a mão de Deus. O colapso de Moabe não foi imediato. Não foi um único golpe fatal. Foi um lento desmoronar, um processo de enfraquecimento que atravessou gerações. Primeiro vieram as derrotas militares. Depois, a perda gradual de territórios. As cidades foram caindo, uma a uma, até que o povo moabita, antes tão orgulhoso, foi absorvido por impérios maiores, Assíria, Babilônia, perdendo sua identidade para sempre. Moabe desapareceu como névoa que se dissipa ao amanhecer. Mas a sua história permaneceu, como um monumento silencioso às escolhas erradas e às consequências inevitáveis. Porque toda escolha gera um fruto. Toda semente plantada na idolatria, no orgulho e na rebelião, mais cedo ou mais tarde, produz uma colheita amarga. E, ainda assim, mesmo entre as palavras de julgamento, havia lampejos de misericórdia. Isaías, ao descrever a ruína de Moabe, também fala de um remanescente. Uma esperança tênue, como a luz de uma vela prestes a se apagar, mas ainda viva. Deus, em sua justiça, nunca fecha a porta sem deixar entreaberta uma oportunidade de arrependimento. Essa é uma lição que ecoa para nós hoje. Por mais profunda que seja a queda, por mais devastadora que seja a consequência de nossos pecados, enquanto houver vida, há possibilidade de redenção. Moabe como nação desapareceu, mas o coração arrependido de uma moabita chamada Ruth nos lembra que a misericórdia de Deus é maior que a culpa do passado. Você já pensou sobre isso? Talvez você tenha vivido momentos em que acreditou que seus erros eram irreparáveis, que suas quedas eram profundas demais, que sua história estava condenada ao esquecimento ou ao fracasso. Mas o Deus que transformou a dor de uma estrangeira em linhagem real é o mesmo que hoje estende a mão para reescrever a sua história. O colapso de Moabe é um aviso. Um alerta para que não nos deixemos seduzir pelo orgulho,
pela autossuficiência, pela falsa segurança daquilo que construímos com as próprias mãos. Mas é também uma promessa. Uma promessa de que o coração quebrantado, aquele que reconhece sua falência e se volta para Deus, pode encontrar, mesmo nas cinzas da destruição, um novo começo. Moabe desmoronou. Suas cidades foram reduzidas a escombros. Seus deuses foram esquecidos. Seu nome se tornou apenas um registro nos livros antigos. Mas a lição de sua queda atravessa os séculos para nos encontrar aqui, agora. Para nos lembrar de que, diante do Deus Todo-Poderoso, nem o mais forte exército, nem a muralha mais alta, nem a tradição mais antiga são suficientes. Só a fé. Só a obediência. Só a graça. A pergunta que fica para nós é: de que lado estamos? Estamos erguendo nossas próprias fortalezas? Ou estamos nos rendendo àquele que é a nossa verdadeira rocha? A história dos Moabitas poderia ter terminado apenas com derrota e ruína. Mas a Bíblia, como sempre, reserva surpresas. Deus não é apenas justo, ele também é profundo em seus planos. E, muitas vezes, o que parece um fim definitivo é apenas o início de algo muito maior. Entre as pedras quebradas de Moabe, uma semente de esperança havia sido plantada séculos antes, quase despercebida. Rute, a moabita fiel, havia entrado na linhagem de Israel, casando-se com Boaz, gerando uma descendência que chegaria a Jessé e depois, ao rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o pastor de ovelhas, o guerreiro destemido, o poeta dos salmos. Davi, aquele que traria unidade a Israel e estabeleceria um trono eterno. Mas aqui a história se torna um paradoxo fascinante. Porque Davi, que tinha sangue moabita correndo em suas veias humanas, não tratou Moabe com carinho quando subiu ao trono. Pelo contrário, quando Davi consolidou o reino, uma das primeiras campanhas militares que realizou foi contra os moabitas. Ele os derrotou em batalha. Subjugou suas terras. Tornou Moabe vassalo de Israel, obrigando-os a pagar tributos e a se submeter ao seu governo. Você já parou para pensar na complexidade disso? Um descendente de uma moabita, agora como rei, trazendo juízo sobre o próprio povo de onde sua bisavó tinha vindo. É como se a história estivesse fechando um ciclo. Não com um abraço reconciliador, mas com espada, com disciplina, com o cumprimento da justiça divina. E isso nos ensina algo profundo. Deus não se deixa manipular pelas nossas origens. Ele honra a fé, a obediência, a rendição, não o sangue, não as tradições, não os laços humanos. Rute foi abençoada porque escolheu seguir o Deus de Israel. Moabe, como nação, foi punido porque escolheu resistir ao Deus de Israel. Não importa de onde viemos. O que importa é para onde estamos indo. E, principalmente, a quem escolhemos servir. Davi governou Moabe com mão firme. Ele estabeleceu Israel como potência sobre seus antigos adversários. Mas a história dos Moabitas, como povo independente, já estava em declínio. Os séculos seguintes seriam cruéis. Moabe seria invadido, enfraquecido, e aos poucos, absorvido por impérios maiores. Primeiro pelos assírios. Depois pelos babilônios. As cidades moabitas, outrora cheias de vida, de comércio, de orgulho, se tornaram poeira. Seus altares foram destruídos. Seus deuses, esquecidos. Sua cultura, diluída até desaparecer quase por completo. A identidade moabita sumiu como neblina diante do sol escaldante da história. E o que sobrou? Sobrou a memória de uma nação que começou errada, continuou errada, mas que ainda assim, pela graça de Deus, teve uma única alma, Rute, redimida e elevada para fazer parte da maior história de todas, a história da redenção da humanidade. Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes, olhamos para a história e vemos apenas ruínas. Vemos tragédias, destruições, linhas quebradas. Achamos que tudo foi perda, tudo foi erro, tudo foi desperdício. Mas Deus é especialista em extrair vida de terras secas. De tirar luz de lugares sombrios. De encontrar diamantes escondidos sob toneladas de entulho. Moabe caiu. Mas a fé de Rute floresceu. O orgulho de uma nação a levou à destruição. Mas a humildade de uma mulher trouxe esperança para todas as gerações. Isso muda a maneira como olhamos para nossa própria história, não muda? Talvez você tenha vindo de uma linhagem complicada. Talvez tenha erros pesados no seu passado,
na sua família, nas suas escolhas. Mas não importa o solo onde você nasceu. O que importa é o solo onde você decide plantar agora. Não importa a raiz da vergonha. Importa a semente da fé. O Deus que transformou a história de uma estrangeira desprezada em parte da linhagem do Messias é o mesmo Deus que hoje estende a mão para transformar a sua história também. O declínio de Moabe é um aviso severo para aqueles que vivem em orgulho e rebelião. Mas a ascensão de Ruth é uma promessa para aqueles que vivem em fé e obediência. Cada escolha nossa, cada decisão, cada passo de confiança ou de teimosia, está escrevendo linhas que serão lidas pelas gerações que virão depois de nós. O que as pessoas vão ler na história da sua vida? Será que encontrarão orgulho? Ou encontrarão fé? Será que verão ruínas? Ou verão um legado de esperança? O final da história dos Moabitas nos ensina que Deus é soberano, e que, no final, todo joelho se dobrará diante dele, seja em adoração voluntária, ou em reconhecimento forçado. A escolha é sempre nossa. A consequência, sempre vem. O destino de Moabe está escrito. Mas o seu, ainda pode ser reescrito hoje.